Sabe, existe um conceito que está em toda parte, mas que a gente raramente percebe. É como uma força invisível que define tudo, desde os nossos sentimentos mais profundos até a estrutura da sociedade. E hoje a gente vai desvendar esse mistério. Parece uma pergunta meio maluca, não é? O que tem a ver um sentimento, um evento histórico gigantesco e um objeto do dia a dia? Pois é, acredite, a resposta para essa pergunta pode mudar o jeito como a gente enxerga a realidade. É isso mesmo. A raiva que a gente sente, a revolução que muda uma nação e a cadeira que dá apoio, na essência, são a mesma coisa, uma entidade. Para a gente conseguir entender isso, primeiro a gente precisa reconhecer que o mundo não é feito só do que a gente pode tocar ou ver. Existe uma camada oculta, sabe? Cheia de atores que estão em constante atividade. Pensa bem, uma ideia pode derrubar um governo, né? Um sentimento pode construir uma família. Uma história pode definir uma cultura inteira. Essas influências não são coisinhas paradas, passivas. Elas agem sobre nós o tempo todo. Tá, mas então, o que exatamente significa essa palavra? Entidade. De onde ela vem e qual é o alcance dela de verdade? Olha que interessante, a própria origem da palavra já nos dá a maior pista. Ela vem lá do latim do simples ato de ser, de existir. E essa é a definição mais pura e direta possível. Se alguma coisa simplesmente é, não importa se tem uma existência física ou não, então, pronto, é uma entidade. E aqui a coisa fica fascinante. Olha a amplitude disso. Não estamos falando só de pessoas ou animais. A ideia de justiça é uma entidade. O sentimento de coragem é uma entidade. Até mesmo um ritual, algo que se repete, ganha vida própria e se torna uma entidade que influencia nosso comportamento. E essa ideia de entidade não é nenhuma novidade, viu? Na verdade, ela está escondida bem na nossa frente em quase todos os campos do conhecimento humano, só que com nomes diferentes. Na psicologia, por exemplo, as entidades são aquelas forças internas que nos movem. Os arquétipos, como o do herói ou um trauma. Não são só ideias, são estruturas vivas que moldam quem a gente é. Já na física, as entidades são os campos de força. A gente não vê, mas eles têm um impacto real, mensurável. São padrões de energia que agem sobre a matéria. Ou seja, são entidades. E na sociologia, instituições como a família ou o Estado agem como entidades coletivas. Elas têm regras e uma vida própria que nos molda o tempo todo. Na economia, é só pensar no tal mercado. Ninguém pode tocar nele, mas essa entidade invisível guia as decisões financeiras de bilhões de pessoas todo santo dia. E claro, na história, as entidades são as grandes narrativas, ideologias, revoluções, eras inteiras que agem quase como protagonistas, mudando o curso da humanidade. O padrão fica claro, né? Arquétipos, campos de energia, normas sociais são só palavras diferentes para o mesmo fenômeno, entidades em ação, moldando o nosso mundo. E tudo isso nos leva a uma conclusão que à primeira vista pode parecer radical, mas que na verdade é muito simples e até intuitiva quando a gente para pensar. Exatamente, de um simples pensamento a um planeta inteiro. Do amor até uma cadeira. Se existe, age. E se age, é uma entidade. E aqui fica muito claro como isso funciona. Uma cadeira não é só um monte de madeira. A essência dela é a ideia de suporte. E o impacto dela é organizar um espaço. Uma ideia não é só um pensamento. Sua essência é um conceito. E seu impacto pode mudar o mundo. Um sentimento, o sentimento molda ativamente nossas escolhas. No fim das contas, o teste é simples. Essa coisa age no mundo? Ela causa algum efeito? Se a resposta for sim, então ela simplesmente é. E tudo que é uma entidade. Ok, legal, mas e daí? Por que isso importa? Por que a gente deveria adotar essa perspectiva? Bom, porque isso muda fundamentalmente a nossa interação com o mundo ao redor. A gente para de ver a realidade como se fosse uma coleção de objetos mortos inertes e passa a enxergá-la como uma teia vibrante de forças vivas, onde tudo está em constante interação. Adotar essa visão significa, primeiro, respeitar tudo que existe como algo vivo. Segundo, dar ao invisível, às ideias, aos sentimentos, o valor e a importância que eles realmente têm. E terceiro, e talvez o mais importante, reconhecer que não estamos isolados, somos parte de um campo dinâmico de entidades que nos moldam a todo instante. Então, fica a reflexão. O que está agindo sobre a sua vida agora? O amor pela família? Uma ambição profissional? Uma tradição antiga?
Quando a gente reconhece essas forças, não apenas entendemos melhor o mundo, mas ganhamos o poder de navegar por ele de uma forma muito mais consciente.